Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Hoje iremos falar sobre a mulher e o dragão. Então nós estávamos falando ali sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas. Tivemos ali um prelúdio das 7 trombetas, falamos ali da 7ª trombeta, depois fizemos uma pausa para ir lá na frente do Apocalipse falar sobre o milênio, estudamos sobre as 4 visões do milênio e agora vamos voltar ali para Apocalipse 12 para continuar o nosso texto, para continuar a nossa sequência de Apocalipse. E hoje iremos falar sobre a mulher e o dragão. Vamos lá? Então acompanhe comigo lá em Apocalipse 12, do verso 1 ao 6. Vai dizer assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas dos céus, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Então aqui eu deixei gravado algumas palavras para que a gente possa entender um pouco mais. Então nessa situação, em Apocalipse 12, João vai relatar que apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol. Depois tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Como eu já tenho falado ao longo do nosso estudo do Apocalipse, existem várias interpretações quanto ao Apocalipse. Existem vários métodos de interpretação e existem várias opiniões de teólogos. Então, quando a gente fala que uma mulher vestida do sol, os católicos, e principalmente os cristãos mais antigos, que veio do catolicismo, alguns teólogos mais antigos, principalmente, que veio ali de origem católicas, eles vão acreditar que essa mulher vestida do sol é Maria. E depois que ela estava ali carregando Jesus ali em sua barriga. Alguns vão acreditar que essa mulher vestida do sol é Israel. E já outros vão acreditar que a mulher vestida do sol é a igreja em geral. Então, cada um vai ter uma interpretação baseada numa lógica. Eu, por exemplo, vou seguir essa segunda visão, que é uma visão também muito seguida pelos dispensacionalistas, muito seguida por batistas e muito seguido por igrejas tradicionais, que essa mulher vestida de sol é Israel. Até mesmo porque faz uma comparação com o sonho de José lá em Gênesis, se a gente voltar lá atrás. E já alguns reformados, aliás, a maioria dos reformados, vão acreditar que essa mulher vestida de sol não é Israel, mas sim a própria igreja, sim, em sua totalidade. Mas eu concordo mais com a opinião dos batistas, até mesmo porque sou de uma igreja batista, e também com opiniões dos tradicionais e dos dispensacionalistas, apesar de não acreditar no modo da visão escatológica do dispensacionalista em sua totalidade, mas nesse quesito eu concordo sim que essa mulher vestida de sol seria Israel. E a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. A lua debaixo dos seus pés ali, no caso ali, os pais, né, de José, como a gente vai ver ainda nesse vídeo de hoje, e a coroa de 12 estrelas ali representando as 12 tribos ali de Israel. E até mesmo porque, vou só ler um pouquinho do Gênesis 37, verso 9 ao 10, para você entender por que a minha opinião é o povo de Israel. Então, lá em Gênesis 37, 9 e 10, José teve um sonho e ele conta esse primeiro sonho e depois ele tem um segundo sonho e ele vai contar esse segundo sonho. Olha para você ver aí comigo na tela. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vieram nos curvar até o chão diante de você? Então ali a gente vê que o sol e a lua, né, simbolizando o pai e a mãe de José, né,
prostrando ali no pé de José. Então a lua ali, a mulher vestida de sol e a lua ali como se fosse ali Jacó e a própria mãe de José, a própria Raquel. Então, e a coroa de 12 estrelas como se fosse a 12 tribos de Judá, né? As 12 tribos de Israel, no caso. E aí vai falar 11 estrelas no texto de José, justamente porque José era uma e os seus irmãos somando mais 11. E aí o pai dele entendeu que falou, será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? O de fato que aconteceu. Se você conhece a história de José, sabe que ele foi vendido como escravo, sabe que ele teve ali uma participação ali na casa de Potifar, depois ele ficou ali como o principal homem do governador, o principal homem do faraó. E quando ele ficou ali o principal homem do faraó, houve ali um tempo de fome naquele tempo ali no Egito, e quando houve um tempo de fome, os irmãos de José foram buscar comidas ali, e eles se prostraram ali diante de José, e depois eles acabaram descobrindo que era o José e foram morar com eles. Enfim, não é o objetivo falar sobre a vida de José, mas de fato ocorreu aquilo que José sonhou. E aí fala, né, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, ali simbolizando Jacó e sua esposa, uma coroa de 12 estrelas, simbolizando as 12 tribos de Israel, sobre a cabeça. Aqui a gente tem que entender que também o Apocalipse não é um livro linear. É um livro interlinear, ou um livro que vai do passado ao futuro, presente, passado de novo, futuro de novo. Ele não vai seguir uma cronologia linear certinho, né? Ele vai, ao mesmo tempo que ele está falando do futuro, ele está falando do presente, ele volta para o passado. Então, ao tempo todo, ele está fazendo essa volta, né? Essa ida do presente ao futuro, ao passado. E nesse texto também ele está fazendo algo parecido com isso. Então, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, representando ali o Israel, né? Os pais das tribos ali, né? No caso ali, Jacó e sua esposa, as 12 tribos. E aí fala que ela estava grávida de dor, pois estava para dar à luz. Aí sim eu acredito que falava ali de Maria, que falava ali do nascimento de Jesus. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre essas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, lançando-as na terra. Então aí já mostrando aí a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Talvez um texto mais claro que fala sobre da queda de Satanás. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. E de fato Jesus tentou de várias formas parar, Satanás, aliás, tentou de várias formas parar Jesus ali, mas não conseguiu. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Principalmente Salmos é muito falado ali que Jesus, aquele que é o descendente da tribo de Judá, irá governar ali com cetro de ferro, mostrando ali a autoridade e o Jesus ali como rei, o Messias ali como rei. Então ali fala, apontando novamente para Jesus, ela deu um filho, ou seja, Maria deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, né, quando ele foi ali crucificado. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Então, quando a mulher foge ali para o deserto, pode representar aquela fuga do deserto de José e Maria, quando o próprio Herodes mandou matar as criancinhas ali até 2 anos. Então, eles fogem ali para o deserto, depois eles vão ali para o Egito se esconder ali, para que Jesus permanecesse vivo. E ali falava ali que havia sido preparado por Deus para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Esses 1260 dias aí, se a gente dividir, 3 anos e meio ou 42 meses, como eu já falei também em algumas aulas, alguns vídeos anteriores, algum dos nossos vídeos anteriores aí. Então, se você não viu, acompanhe aí os vídeos anteriores para que você possa entender o significado desse 1260 dias. O dispensacionalista já vai falar que esse 1260 dias já faz parte da tribulação que irá acontecer nos 3 anos e meio, a segunda parte dos 3 anos e meio, que será a parte da tribulação. Já os tradicionais, os batistas, já vão falar que esse período de 1260 dias são um período que não quer dizer 3 anos e meio,
mas é um período de tempo curto que irá acontecer que a igreja será perseguida, que os filhos de Deus ali será perseguido. Então, tem essa visão da dispensacionalista e tem essa visão que é a visão mais aceita pelos teólogos, que é um curto período de tempo. Então aqui a gente já conseguiu entender que a mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e essa coroa de 12 estrelas é o povo de Israel. Esse enorme dragão é Satanás. Esse um terço das estrelas dos céus aí fala que a queda de Satanás, e essa mulher que dá à luz o filho é Maria e Jesus. E aí fala que esse enorme dragão vermelho ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. O número 7 e o número 10 fala sobre a questão de autoridade, sobre perfeição, principalmente coroas, né? Então, o diabo ali não quer dizer que ele é perfeito, não quer dizer que ele tem autoridade, mas ele vai se achar uma pessoa perfeita, um ser perfeito e um ser que tem autoridade. Mas a gente sabe que a autoridade é toda de Jesus e não de Satanás. E aí, vai continuando aí no capítulo 12 de Apocalipse, ele vai dizer assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então a gente viu ali que houve o dragão, que ele foi lançado para fora ali, foi jogado ali, assim com um terço ali dos seus, e aqui exemplifica que houve ali uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram, e esse dragão, né, essa serpente, esse dragão é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás. Então aqui explica que esse dragão que foi jogado fora junto com um terço ali dos seus é Satanás. Então aí mostrando aí da queda de Satanás, da queda de Lúcifer. Talvez aí um dos textos que mais exemplifica essa queda de Satanás, como eu falei. Existe texto lá em Isaías, Ezequiel, que exemplifica isso, mas alguns vão entender que aqueles textos são para Lúcifer e outros vão entender que eram para reis daquela época. Mas aqui deixa claro que é sim para Satanás. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino dos céus, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no aos céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, aqui está dizendo, né, João está dizendo, justamente na queda de Satanás, que ai dos céus, ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu até vocês. Então, isso significa que Satanás era ali uma espécie ali de anjo, como existe já, como muitos sabem, que existe essa teoria na teologia, que Satanás era um tipo de anjo, ali como Lúcifer, um anjo ali da luz. E quando ele cai ali, ele se transforma ali, né, no diabo, ele perde ali, não o seu poder ali que ele tinha como anjo, mas muitos dizem que ele perde ali a sua beleza. Então ali ele deixa de ser um anjo, mas se torna ali em Satanás, um diabo, né, no Lúcifer. E ali João fala assim: ai da terra, ai do mar, porque o diabo, né, desceu até vocês. E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então o próprio Satanás aqui nesse texto está falando que o próprio Satanás sabe que resta pouco tempo. E se lhe resta pouco tempo, ele vai querer enganar o maior número de pessoas possíveis. E isso é interessante porque muitas vezes a igreja acha que o tempo é grande, que acha que Jesus vai demorar a voltar, sendo que o próprio Satanás sabe que o tempo que ele tem para enganar aqueles que são salvos é pouco, e sendo que os cristãos acham que o tempo é muito. Muitos dos cristãos acham que Jesus vai demorar, mas Jesus, na verdade, ele não está demorando. Ele vai voltar no tempo certo, e está cada vez mais próximo. Cada dia que passa, a cada novo amanhecer, está mais próximo à vinda de Jesus. Então não se engane pensando ali que Jesus, que o Satanás vai ali ficar em paz, vai ficar ali tranquilo. Não, o Satanás ele vai tentar enganar ali a igreja, né, um tempo todo. E aí, continuando, ali no verso 13 ao 17, vai dizer assim:
Quando o dragão foi lançado da terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dados à mulher as 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Então ali, mostrando ali que Jesus foi tirado ali de Satanás para que Satanás ali não matasse Jesus. Aqui fala da mulher, foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar. Tudo isso são simbologias. Não quer dizer que a própria Maria ali voou ali como uma águia, né? Então são tudo simbologias. Existe, como eu já disse lá nas primeiras aulas, existe muita simbologia no livro de Apocalipse. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então aqui a gente vê 2 pontos. O primeiro ponto, que Satanás sabe que o tempo que ele tem para enganar os escolhidos de Deus, aqueles que são salvos é pouco. E o segundo ponto, que o dragão se ira contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, se o dragão tentou matar, se a serpente, se Satanás tentou matar Jesus, tentou derrotar Jesus e não conseguiu, né? Então, por mais que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, então a morte na cruz, na verdade, foi uma vitória. Ele tentou derrotar Jesus e não conseguiu. Agora ele vai tentar derrotar os escolhidos ali de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, aqueles que obedecem os mandamentos, aqueles que andam nos caminhos de Cristo. Então, Satanás sabe que o tempo dele é curto, tentou destruir Jesus, não conseguiu, então agora ele vai para cima da igreja. E de fato ele tem ido tentando destruir a igreja. Principalmente hoje a gente vê aí que existe várias heresias para destruir a igreja, existe vários fatos aí, principalmente com a ideologia de gênero, tentando destruir a família cristã, tentando negar a Bíblia, tentando colocar a Bíblia aí como um livro antiquado. Então tudo isso são armas de Satanás para tentar destruir a igreja e aqueles que seguem a Cristo. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro um pouco desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou difícil, ficou confuso um pouco, pode deixar os comentários aí no canal do nosso YouTube aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida.